Bom, gente, então hoje a gente está dando continuidade aí na semana 8, né? Fala de operações booleanas. E na segunda-feira eu mostrei aí rapidamente aí, que a gente tinha esse vídeo e mostrei um pouco do que é essa operação booleana. E falei que hoje eu faria um exemplo, né, de solução enfim, de um exercício similar, né, o comum, para que ficasse mais claro, né, dada a importância que eu expliquei desse tipo de operação para entendimento da representação tridimensional, inclusive nos softwares, né? Eu queria que quem de vocês aí que está presente fez o exercício, ou fez ou tentou fazer esse exercício aí da prática 13. Pode levantar a mão quem tentou fazer. Nenhum? Então, vocês provavelmente não vão ter nenhuma dúvida específica, né, de como fazer, né? Tá certo. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha mesa. Vocês estão enxergando aí a mesa? Estamos. Vou tentar mudar um pouco, aumentar aqui o contraste aqui diminuir as sombras. Bom, então, só explicando aqui como eu vou fazer, só um minutinho aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar os calímetros, os esquadros, tá? Obviamente. E vou usar duas espessuras de lapiseira. Vocês, provavelmente, quando usam duas espessuras de lapiseira, usam uma mais fina, uma 0,3 ou 0,5, e como mais grossa, uma 0,7, no máximo, uma 0,9. Por experiência e para aparecer melhor na imagem, eu uso como fina, a que não é tão fina, que é a 0,7, e como mais grossa eu uso uma 0,2. Aliás, uma 2, tá? Para ficar mais marcado. Além disso, como a gente vai trabalhar com uma combinação de alguns sólidos, né, de dois sólidos, pelo menos, eu vou fazer também com lápis colorido para destacar o que é cada um dos sólidos, tá? Vocês estão vendo bem? Tá travando? Tá normal? Como é que tá aí para vocês? Tá normal, professor. Então tá, porque eu estou usando uma câmera diferente, por isso que eu queria saber se ela está funcionando bem. Antes eu usava o celular, ele dava uma frequênciazinha no desenho, e parecia que todas as minhas linhas eram tracejadas. Então, se acontecer isso, vocês me avisam que eu vou marcando elas de outra forma, tá? Bom, a minha folha já está aqui, né? Eu vou fixar ela aqui para começar a desenhar. Vou tentar fazer isso rapidamente, sem muita... Talvez o desenho fique um pouco impreciso em alguns momentos, porque eu vou riscar ele bastante. Talvez ele suje em algum ponto, tá? Mas a ideia é fazer vocês entenderem o passo a passo de uma maneira mais direta, né? Por isso eu estou fazendo aqui. Normalmente, quando não tá remoto, é um exercício que eu faço até no quadro, né? Com giz, colorido, etc., para mostrar bem. Por isso, por isso que eu estou querendo fazer assim, para mostrar para vocês. Então, basicamente, eu coloquei aí a folha no papel, né, na mesa, né? Colei a folha de papel aí na mesa. O esquadro está quebrado, mas eu remendei ele.
E aí a gente vai começar a fazer. Então, deixa eu primeiro mostrar, então, qual que é o exemplo que eu estou propondo aqui. Eu vou fazer um exemplo diferente daquele do exercício, tá? Para a gente gerar aí, pelo menos, alguma coisa diferente, tá? Dúvidas diferentes, etc. E eu lembrei também que aquele eu já fiz, né? Essa mesma aula usando aquele como exemplo, e tenho ela gravada. Posso até depois compartilhar essa aula com vocês, porque ela já está gravada, tá? Bom, então, é um enunciado bem comum, né? Desse tipo de operação. Então, diz aí que, dados os dois sólidos descritos na figura 1, que no caso é esse par de figuras aqui, né? Desenhar a perspectiva isométrica e as vistas ortogonais frente, topo e uma das laterais do sólido resultante da interseção dos dois sólidos. Tá? Então, basicamente, o que a gente precisa destacar aqui é que a gente precisa fazer uma operação de interseção entre esses dois sólidos aqui, que eu deixei um em azul, outro em verde, tá? Conforme a combinação que está sendo mostrada aqui. E eu vou desenhar a isométrica e as vistas. Tá? Então, eu vou fazer um conjuntinho de desenhos aí dele, com 3 vistas e uma perspectiva isométrica. Tá? Então, ele pede o sólido resultante da interseção. A gente viu lá, para quem já teve tempo de ver no vídeo, que a interseção se trata de uma combinação entre dois sólidos, da onde a gente extrai a parte dessa combinação que pertença a ambos os sólidos ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui a descrição dos dois sólidos, tá? São dois sólidos relativamente simples, né? Com uma base retangular, uma determinada altura e uma inclinação, né? Um plano inclinado aí, fechando o sólido, né? São 6 faces, são sólidos relativamente simples. Então, esse aqui tem 6 por 8 de base, 5 de altura, e esse patamar aqui acima tem 4 centímetros. Tá? E a inclinação dele é o resultante dessa combinação, tá? Basta a gente desenhar. E esse segundo sólido tem o mesmo 4 aqui, né, nessa parte. Tem 6 de altura, 8 de largura e 6 de profundidade, tá? Estou imaginando, olhando aí a vista frontal dessa forma aqui. Por isso que eu estou chamando 8 de largura, 6 de profundidade, 5 de altura nesse, 6 de altura nesse. Tá? Bom, aí vem a combinação. Aí precisa analisar como eles estão sendo combinados. Tá? Então, basicamente, eu estou misturando ambos os sólidos aqui, um no outro, e entrando aqui, deixando aqui, na verdade, 2 centímetros, né, aqui para fora, do sólido azul, e 1 centímetro para fora do sólido verde. Tá? Essas são as informações que eu tenho. Bom, então, agora, qual que é o procedimento? Né? Eu até comentei com vocês, como aqui o enunciado está pedindo vistas ortográficas e perspectiva, eu vou acabar fazendo as duas coisas, tá? Ou vamos acabar fazendo as duas coisas. Mas, em algum caso, ele pode pedir apenas as vistas, e a gente consegue, através da análise desse desenho aqui, com essas medidas aqui, desculpa, da análise desse desenho aqui, com as medidas que temos nesses outros desenhos, a gente consegue, inclusive, desenhar direto a interseção pelas vistas. Só que isso exige bastante treino, tá um pouco mais complexo. Então, de maneira até mais instrutiva, eu vou fazer primeiro esse desenho aqui, da perspectiva dos dois misturados, e vou demarcar e extrair a perspectiva do sólido resultante. Tá? Depois, com o sólido resultante, aí passa a ser um exercício comum de desenho de vistas. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida a respeito desse enunciado? Não?
Vocês estão aí ainda? Sim, professor, sem dúvidas. Tá bom, obrigado. Bom, então, voltando aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente, eu vou fazer isso aqui que está nessa figura. Eu vou desenhar ambos para extrair só a interseção, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só passar de volta aqui para... Voltando para a mesa, tá? Bom, então, eu não deixei... Bom, tá aqui na minha tela, na minha outra tela, tá as medidas, tá? Qualquer coisa eu compartilho parte dela também. Se bem que talvez dê para fazer... Acho que assim vai atrapalhar um pouco, mas qualquer coisa eu puxo ela para cá quando eu precisar mostrar. Bom, então aqui eu vou começar a desenhar uma perspectiva isométrica, tá? Então a primeira coisa é mais ou menos planejar na folha, tá? Lembrando que meu objeto ele vai ter aproximadamente 8 por 8, né? 8 por, né? Eu vou ter 8 aqui de lateral, um pouquinho mais, porque ele sai um pouquinho para lá, né? Talvez tenha 9. E aqui eu tenho 8 desse, mais os dois que ficam para fora, ter 10, né? Então, ele vai ter 8 por 10 de base, e a altura máxima aqui, que ele vai atingir, é o 6 de altura do sólido azul, né? Que é o mais alto dos dois, tá? Então, eu vou... 8 para 10, então ele vai ser mais ou menos no meio mesmo, né? Eu vou botar ele aqui, fazer então uma linha no centro, mais ou menos no centro da folha, tá? Meio orgulho mesmo, estou usando o grafite mais claro, né? E aí, a partir dela, eu vou colocar as linhas isométricas, né? Então, lembrando que o sólido ele vai crescer a partir dessas isométricas, né? Então, né, esse aqui é o canto inferior dele, né? Bom, então, fiz aí as linhas isométricas, né? Agora eu vou começar a plotar aqui as medidas que eu conheço do meu sólido. Então, eu tenho aqui... eu vou começar desenhando pelo sólido verde. Então, eu vou desenhar pelo sólido azul, que ele está ficando aqui um pouco mais para baixo, e depois eu encaixo o sólido verde nele. Então, eu vou desenhar aqui o sólido azul, ele tem 6 por 8 de base e 6 de altura. Então, eu vou marcar aqui 6 de base, por 8 aqui de base, e 6 de altura. De novo, usando aí o ângulo isométrico, né, de 30 graus. Vou desenhar aqui a base dele. Eu posso transferir
coincidir de ser a mesma, né? Direção aqui, eu transfiro essa altura para cá. Faço aqui as verticais também. Aí aqui eu posso já, em vez de medir novamente, já transferir com essa paralela aqui. A altura dele aqui. Esse comprimento aqui. E agora eu meço de novo os 4 centímetros. Estou fazendo com escala. Fazendo com escala aqui. Tá ok. Então, transfiro aqui os 4 para cá. E já tem também essa parte aqui. Bom, aí eu tenho a partir desses 4 centímetros que eu marquei aqui, eu vou ter a inclinação que vem até a base aqui, né? Então, lembrando que eu estou fazendo, para a gente não perder o foco aqui, estou fazendo esse sólido azul primeiro, tá? Depois eu vou encaixar o verde nele conforme está mostrado aqui, tá? Então, 6 por 8, 6 de altura, esse 4, eu vou fazer agora essas duas inclinações. Vem daqui até esse ponto. E a outra vem desse aqui. Aí eu posso, para aumentar a precisão, né, pegar aqui com a ajuda do esquadro, já que eu sei que elas são paralelas. Né? E aí eu tenho o meu sólido azul aí. Tá? Aí que vem agora meus lápis coloridos, que eu vou marcá-lo aqui de azul, para a gente visualizar ele bem direitinho. Tá? Esse contorno que eu estou fazendo aqui, estou fazendo de maneira rápida, vocês veem que eu estou usando esse quadro sem apoiar no outro. Quando a gente está trabalhando com precisão, quando a gente vai passar a linha permanente, né, a linha final aí, com a espessura correta, sobre as linhas de construção, normalmente a gente usa o apoio do esquadro para manter aí a precisão. Tá? Então, faria assim. Tá? Como eu estou fazendo com um pouco mais de pressa, eu acabei não fazendo nas primeiras lá com a ajuda do esquadro. Mas é bom sempre tentar manter a precisão usando os instrumentos que a gente tem. Tá? Passei a linha ali, né? Estou fazendo aqui. Estou pecando um pouco ali na precisão. Opa, escapou meu esquadro. Agora lascou porque eu não tenho nem borracha. É isso. Bom, aí aqui são as linhas completas, né? E aqui eu vou fazer as arestas ocultas. Então, tá aí o meu sólido azul, ok? Bom, então, agora, o que eu vou fazer é desenhar o sólido verde, só que obedecendo a essa posição que está aqui, tá?
Então, eu tenho aqui, a partir desse vértice aqui, eu vou entrar 2 centímetros e sair 1 centímetro. Tá? Então, a partir dele aqui, então, eu vou entrar 2 centímetros. E a partir daqui, já vou fazer essa linha de construção, que vai ser a primeira da base dele. E vou sair aqui, então, 1 centímetro. Tá? Então, eu marquei agora esse ponto aqui, que é o primeiro vértice dele. A partir daqui eu consigo desenhar, então, o sólido verde, tá? Na mesma posição que está sendo solicitada aí. Então, o sólido verde ele tem também 8 por 6 de base e 5 de altura. Os mesmos 4 aqui nessa posição. Então, vamos lá desenhar aí o sólido verde. Bom, então eu vou marcar aqui 8 de base. Por 6. Desenho a base dele aqui. E como ele está virado para o outro lado, deixa eu mostrar novamente aqui. Ó. Como a parte perpendicular dele está virada para o outro lado, eu vou desenhar do fundo para frente, tá? Então eu vou pegar a altura dele aqui no fundo, de 5 centímetros, e desenhar ele do fundo para frente. Então eu vou medir a altura dele. A partir desse ponto aqui, eu vou fazer as... Vamos inverter o esquadro aqui. Eu marco aqui os 5 centímetros de altura. E já tenho aqui, né, os 5 centímetros de altura daqui. Marco quatro centímetros do topo dele. E consigo desenhar também as inclinadas que vão juntar esse ponto aqui. Que assim fica mais preciso.
é esse. E aí eu vou, então ele é o verde, né? Eu vou com o lápis verde reforçar aqui as linhas que estão aparecendo, né? E fazer as tracejadas, ok? Errei essa também. Estou vindo só até aqui. Ai, ai. Bom, pessoal, percebi um erro aqui. Vou tentar corrigir ele aqui agora. Essa linha aqui, ela está na posição errada. Ela deveria vir até aqui e cruzar com esta aqui. Bom, tá aí a correção, tá? Essa aqui ficou errada e essa aqui também. Deu para entender aí, pessoal? Deu, professor? Deu? Tá, então tá bom. Então, esses são aí os sólidos, tá? Vê que quando a gente desenha um sobre o outro, eles ficam, de certa forma, confusos, né? Por isso que é importante essa atenção para a gente não perder a posição deles, né? Como eu fui fazendo aqui meio rápido, eu acabei não apagando as linhas construtivas do primeiro. Então, uma delas acabou me atrapalhando aqui na hora de desenhar o outro, tá? Então, uma coisa que ajuda a gente a visualizar é a gente não ter muita linha construtiva encavalando, tá? Ou ter elas mais fininhas, né? Como eu estou usando a lapiseira 07, elas acabam chamando mais atenção do que deveriam. Mas, basicamente, estão eles aí, tá? O sólido azul, nessa posição aí, e o sólido verde, nessa outra posição, tá?
esse cantinho aqui fica dando mais golpe de vista aí, até por causa da linha que ficou errada, tá? Bom, agora o que a gente precisa visualizar aqui dentro, e aí eu vou mostrar como que o desenho vai poder ajudar isso, né? Como que a técnica aí dos esquadros, de encontrar as referências, vai nos ajudar a achar o sólido resultante, tá? Então, por exemplo, o sólido azul aqui, ele está por dentro do sólido verde, e essa vertical aqui, essa face vertical dele, através dessa aresta aqui, ela, em algum momento, ela ultrapassa essa altura aqui desse plano, né, dessa inclinação, que vem aumentando daqui, e ao fazer isso, ela fura aqui, né, esse plano. Tá? Então, em algum momento, ela vai deixar de ser, de ter essa interseção, vai sobrar para cima. Tá? Então, um dos pontos que a gente precisa achar é esse. A mesma coisa acontece aqui no outro lado, que em algum momento essa linha aqui, vertical, essa aresta vertical aqui do sólido verde, ela ultrapassa esse plano que está aqui no fundo do sólido azul. Tá? Então, o que vai acontecer quando um plano cruza com o outro, né? Tanto nessa uma face, né? Eu tenho uma face inclinada aqui, e aqui por dentro eu tenho um plano que está saindo aqui, perpendicular, né? Quando eu tenho um encontro de dois planos, que seria mais ou menos esse encontro aqui dos dois esquadros, ó, eu tenho uma outra aresta. Então, eu começo, então, a desenhar o sólido resultante. Então, por exemplo, vamos começar por esse primeiro ponto que eu descrevi aqui, né? Aliás, antes disso, dá até para fazer uma coisa. A gente já pode identificar o que já arestas ou partes desse desenho que já são parte da interseção. Né? Então, uma das coisas, né? Esse trecho aqui do sólido azul, ele está totalmente dentro do sólido verde. Então, aqui, essa aresta aqui, ela já é uma aresta resultante. Tá? Eu pintei aí de vermelho, ficou muito parecido com o verde, né? Porque está misturando. A outra parte é essa parte aqui do sólido verde, que vai daqui até aqui, que ela está totalmente dentro do sólido azul. Tá? Então, também já conseguimos definir isso aqui como uma aresta de interseção. Tá? Aqui por trás também, né, a base, essa base aqui, ó, do fundo da base do sólido azul. A gente está vendo ali tracejado, né, vou tracejar de vermelho aqui por cima. E ela vem até acabar o sólido verde aqui, nesse outro tracejado, né, não passa lá para a base do sólido azul. Porque aqui acaba o sólido verde, então para lá está sobrando, não é uma interseção. Então, fazendo isso, eu acabo conseguindo definir aqui a base já do meu sólido resultante. Certo? Uma outra coisa que já dá para visualizar também é que ambos têm os mesmos 4 centímetros aqui, né? Então, em algum momento, que a gente ainda vai descobrir, pela inclinação dos planos, eu vou ter um platô aqui, né? Que ele vai acontecer na altura do sólido mais baixo, né? Que é justamente o sólido verde, né? Que é o mais baixo, que tem 5 centímetros, né? Como eles estão na mesma base, né? Então, na altura do sólido verde, então ele vai acontecer algum lugar por aqui, ó, né? Coincidindo com o sólido verde, ele vai acontecer aquela parte de cima. Então, bom, a gente conseguiu definir bem a base, então vamos definir agora essa aresta aqui. A gente sabe que essa aresta, ela pertence ao sólido resultante, né? Porque ele é o limite do azul e está dentro do verde. Só que a gente não sabe em que ponto ela atravessa esse plano inclinado. Como que a gente descobre isso? Olha, se a gente tem 6 centímetros aqui, né? E aqui saiu 12, aqui também eu tenho 6, então aqui eu tenho esses 2 centímetros, né? Aí eu posso marcar esses 2 centímetros, medindo ali, né? Com o esquadro aqui, marcar 2 centímetros, com o escalímetro, ou eu posso estender essa linha aqui, né? De construção, já poderia estar estendida, né?
até ela encontrar aqui essa aresta. Encontrou essa aresta, eu pego essa inclinação desse plano, né, porque a gente está falando do mesmo plano. Então, eu pego essa inclinação aqui, desse plano, tá? Estou conferindo aqui se tá a mesma desse aqui, ó, tá vendo? E eu trago, né, essa inclinação do plano todo, eu trago ela até aqui e faço essa linha de construção. Aonde essa inclinação encostou aqui, ó, é quando essa linha está saindo desse plano, aquele ponto lá que eu falei. Se ela está saindo aqui, daqui para cima já não é mais sólido resultante, daqui para baixo é. E o que acontece quando eu tenho a encontro de dois planos? Eu crio uma aresta, né? Então, esse plano perpendicular aqui, à base, e esse plano inclinado, quando eles estão encontrando, eles estão fazendo uma aresta que está exatamente paralela, né? Com a mesma posição aí dessa linha aqui. Tá? Então, o que eu encontrei aqui? O que eu encontrei aqui? Essa aresta aqui também pertence ao sólido resultante. Não só essa, mas eu encontrei. Aonde termina essa aqui? Esse ponto aqui também, ó. E ela fechando aqui. Tá? Então, agora eu tenho aqui a base e mais essa face aqui do sólido resultante. Daqui para cima, o sólido azul ele já não pertence, assim como daqui para fora, o sólido azul já não pertence mais à interseção. Daqui para cima também não. Então, eu vou seguindo a inclinação do sólido verde até encontrar novamente uma outra, até sair, por exemplo, da altura do sólido, né? E aí eu posso fazer, então, eu vou fazer aqui primeiro a linha de construção aqui, né? Então, tem essa inclinação, que é a mesma dessa, né? E aí ela vai até acabar o sólido, né? Nesse caso aqui, vai até acabar o sólido mais baixo, né? Que é o sólido verde. Então, eu tenho esse plano aqui também já definido, certo? Então, vamos marcar esse plano aqui também. Quando vocês estiverem fazendo o desenho de vocês, provavelmente, talvez a título de exercício, vocês possam até fazer colorido, como eu estou fazendo aqui, tá? Mas no desenho mesmo, vocês já podem fazer e ir apagando o que você sabe que não vai existir, tá? Eu estou sobrepondo eles aqui usando cores, mas vocês podem já ir apagando as partes que você já sabe que estão para fora, tá? Por exemplo, definimos a base, apaga algumas linhas da base, definimos os planos, você já daria para apagar o que está fora aí dele. Né? Bom, agora vamos por trás agora fazer a mesma coisa que a gente fez para achar esse plano aqui nesse plano aqui de trás, tá ok? Então, o plano aqui de trás que eu estou falando é o plano do verde, tá? O plano que está aqui, até esqueci de fazer essa correção aqui da linha tracejada, apesar de que lá já está fora, né, do plano que eu quero, mas enfim, tá ele lá, né? Esse plano aqui de trás, que ele sai em algum momento aqui desse plano inclinado azul aqui. Tá? Então, a mesma coisa, ó. Inclusive aqui até eu já tenho. Então, a gente prolonga aqui, ó,
essa referência aqui dos 2 centímetros, né? Eu medi aqui tem 2 centímetros também. Prolonga aqui e encontra essa direção aqui, da onde está essa aresta, aqui na inclinação. A gente transfere agora essa inclinação para aquele ponto, tá? Aí a dificuldade de desenhar por trás da perspectiva isométrica, né? Porque as linhas se confundem bastante. Então, é bom prestar bastante atenção. Então, a gente desenha aqui essa inclinação e encontra a linha verde ali, ó, naquele ponto, tá? Que eu circulei. Então, aqui eu vou ter... eu vou ter aqui, a partir desse ponto, o final também de um plano, né? Então, está aqui a base, o plano, e aí o topo dele. E aí, ele vai acabar onde? Aqui, onde a gente já tinha definido que acaba a base do sólido resultante. Então, eu venho aqui novamente, né, com essa referência aqui vertical, até esse ponto aqui no final da base, encontro aqui esse vértice, tá? Então, deixando agora eles vermelhos e tracejados, né, porque eles vão estar ocultos. E aqui sim, estou vendo ele aqui. Certo? Tudo certo aí? Tá dando para entender? Tudo certo, professor. Sim. Muito difícil, mas... Alguém tem alguma dúvida específica? Quer que eu veja algum ponto que não conseguiu localizar bem, por enquanto? Não? Eu não sei. Pode falar, pode falar. A gente faz algum passo. Não sei. Eu acho que eu só vou surtar quando eu estiver fazendo mesmo. A ideia, por isso quando é em sala de aula, acho que é um pouco mais fácil, porque vocês vão rascunhando também, né? Não sei como é que é a organização aí do espaço de vocês, né? Para poder desenhar e assistir a aula ao mesmo tempo na frente do computador, né? Isso prejudica um pouco, né? Agora minha câmera saiu do lugar. Bom, mas enfim, aí eu tenho agora que transferir esse plano inclinado, né? Porque ele vinha aqui nessa... A partir do momento que eu saio aqui, né? Essa parte do verde já não pertence mais. O que pertence é a parte do azul, que ainda está tá aqui dentro, né? Interna ao ponto, ao sólido verde, né? Então, só para a gente visualizar de maneira um pouquinho mais clara, vamos olhar de novo lá como os sólidos são e como que eles se interferem, né? Vou até dar um zoom aqui. Então, vejam que o sólido azul, ele vem, né? Aliás, o sólido verde, ele está saindo lá pelo outro lado. Talvez assim fique mais fácil de ver. E parte dele, né, tá aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aqui, esse ponto aqui mais escurinho ali? Tá? Então, a partir desse plano aqui do sólido verde, em algum momento, aquela inclinação do azul está aparecendo ali. Tá? Então, eu preciso achar, eu já tenho esse ponto, eu preciso definir essa inclinação aqui para poder jogar lá para cima novamente, até o ponto de interseção
um sólido verde. Então, voltando lá para o desenho, eu tenho uma inclinação aqui, tem até uma linha de construção que sobrou aqui, né, que é essa da inclinação, ó, que está dando essa posição já. Tá? É a mesma inclinação que está aqui, né, a gente está dentro de uma perspectiva isométrica, então as inclinações elas têm que, né, obedecer aí uma sequência, né, como se eu estivesse fazendo várias paralelas aqui para definir esse plano, né, uma delas vai bater aqui, nesse ponto, é justamente essa. E a altura, como eu falei, é a altura do sólido verde, a gente já tem o final dela aqui, né, a gente só precisava definir onde ela para, e aí agora a gente definiu que é nesse encontro aqui, né, dessa linha de construção, né, que eu estou trazendo daqui, ó, ela já estava aí, mas eu vou trazer para vocês verem, né, é essa inclinação do azul transferida para essa posição aqui. Ela vai encontrar lá o meu a aresta verde ali, né? Então, eu posso até já marcar aqui de vermelho, ó, para ela aparecer melhor. Agora eu sei onde essa aqui termina, né? Que é nesse ponto aqui. A gente já tinha esse aqui, né? Esse vértice, agora a gente tem esse. E agora eu vou transferir esse aqui para cá, né? Como? Usando essa referência aqui. Então, eu vou pegar lá as referências isométricas, né? Eu sei que o desenho está todo isométrico, então eu posso pegar uma linha isométrica a partir desse ponto, né? Fazer uma linha de construção aqui, e uma outra a partir desse ponto, fazer outra linha de construção aqui, achando esse vértice aqui, ó. E aí eu venho e traço esse meu plano superior aqui. Ainda tenho que traçar aqui esse, vou tracejado aqui, que é o finalzinho do plano inclinado. Então tá aí, agora aqui, ó, eu vou pintar aqui o sólido resultante, para ver se ele se destaca dos demais, tá? Então, esse aí é o sólido resultante da interseção entre aqueles dois primeiros. Certo? Conseguiram visualizar? Deu para ver aí quando foi pintado? Ele destacou aí para vocês? Na minha tela aqui tá, eu estou vendo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Dá para visualizar? Dá sim, professor. Só tá um pouquinho fraco, mas dá. Tá. Bom, então, esse é o sólido. Aí, qual que é a questão agora? É que, engraçado que a forma de ver muito de cima, assim, é estranho, porque na minha perspectiva de desenhista aqui, ele tá diferente do quando eu olho na tela, sabe? Mas está correto, é isso aí. Bom, agora, basicamente, o exercício está resolvido, né? A gente encontrou a interseção. Agora, a gente precisa fazer, vamos dizer assim, o gabarito, né? A apresentação dele. Lá é pedido, então, a perspectiva isométrica, que é aquela que está lá já, né? Seria limpar o desenho, deixar só a perspectiva isométrica e desenhar a vista ortográfica, né? Frente, topo e lateral. Então, o resultado, assim, propriamente do exercício, tá? Seriam esse conjunto de desenho aqui. Uma vista frontal, uma superior e uma das laterais, tá? É um desenho que é relativamente simples de fazer, né? A gente já vê desenhos de vistas mais complexos que esse, né? Nos nossos exercícios. O difícil é chegar realmente até aqui na interseção dele, tá? E aí a perspectiva dele limpa, né? Vamos chamar assim, né? Com só o sólido resultante, sem as linhas construtivas e sem os demais sólidos. Ok?
Ok. É isso, gente. Então, essa é a forma de desenhar, tá? Eu acho que, bom, tá gravado aí a aula, né? Se vocês precisarem retomar, voltar. Mas se alguém tiver alguma dúvida agora, né? Quiser que eu mexa aqui no desenho, risque alguma coisa, agora é a hora, tá? Vejo que o sólido está aqui, né? E, assim, a dificuldade, mas não é nem a dificuldade, a solução, na verdade, disso, é a gente conseguir enxergar, né? Eu sempre falo que o desenho técnico nos ajuda a visualizar as 3 dimensões numa representação bidimensional, que é o papel, né? Então, a perspectiva isométrica tem essa função, as perspectivas, de uma forma geral, têm essa função. O que a gente precisa definir, aí o desenho vai nos mostrar isso com mais clareza, são esses pontos onde um sólido deixa de ser congruente, né? Deixa de fazer a interseção com o outro. Então, no caso aqui, o sólido azul, né, ele vem aqui, e nesse ponto aqui ele saiu do sólido verde, que é esse que estava aqui. Né? Então, ele pegou, e aí para a interseção é onde formam as arestas, onde formam os vértices do sólido novo. Não é isso? Então, é nesses detalhes aqui, ó, né, onde um sólido deixa de fazer parte do outro, é que a gente precisa definir. E depois disso é montar, né? Começar a enxergar o sólido resultante, juntando as linhas de referência, tá? Bom, gente, é isso. O que tinha para hoje era isso, para mostrar, para ver se ajuda vocês a fazerem o exercício 13, né? Que é o de operações booleanas. Alguém tem alguma dúvida novamente? Quer aproveitar o momento? Não, nenhuma dúvida aqui. Obrigada. Então tá bom, gente. Novamente estou à disposição aí para quando vocês forem fazer o desenho, não deixa a dúvida rodar muito, tá? Não deixa para perguntar só na outra aula. Tá fazendo? Manda uma mensagem, se eu tiver disponível, eu tento responder. Porque é melhor, igual alguém falou aí, as dúvidas vão aparecer mais quando estiver desenhando, propriamente dito, né? Então, nessa hora que é bom tirar a dúvida logo, para não deixar escalonar, para não deixar confundir mais o desenho do que esclarecer. Então, estiver fazendo, manda uma mensagem que, na medida do possível, eu respondo, manda uma foto do desenho, que eu identifico aí onde está a dúvida, ok? E aí fiquem à vontade. Certo? Certo, professor. Obrigado, viu? Beleza, professor. Então tá bom, gente. Boa tarde para vocês e até segunda-feira. Até. Boa tarde. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Tchau, boa Até, tarde. boa tarde.